Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 22 de abril. Nós estamos com um alimento diário, essa série, A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 1, Coluna e Base da Verdade. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 3, que é o mesmo título, A Igreja, a Coluna e Base da Verdade. Ó Senhor Jesus, Deus ele quer nos mostrar realmente o que é a igreja. A igreja é uma extensão daquilo que Deus deseja fazer. Ó Senhor Jesus, e a gente tem que perceber isso. Não dá para olhar a igreja como um prédio, uma construção, como doutrinas. Senhor Jesus, nós precisamos ver a igreja como a expressão, o conteúdo de Deus. Por isso é importante a gente entender, Senhor Jesus, compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco, aquilo que Ele quer nos mostrar, nos revelar através da Sua palavra. Por isso, tudo começa por meio da fé, ó Senhor Jesus. E a fé, a Bíblia apresenta de duas formas, Senhor Jesus. A fé objetiva, que está fora de nós, que tem relação com a pessoa e a obra de Deus. E a nossa fé subjetiva, que é aquilo que Deus deseja colocar dentro de cada um de nós, para que se torne a nossa fé, se torne a nossa experiência íntima com Deus. Ó Senhor Jesus, é por isso que a gente precisa sempre comparar a fé, que é Deus, que está vindo de Deus, com aquilo que está dentro de nós. É isso que vai fazer com que nós não sejamos cristãos superficiais, mas cristãos realmente que buscam cumprir a vontade de Deus e expressar o próprio Deus. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Romanos capítulo 5, versículo 10, a parte B. Ó Senhor Jesus. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ó Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19. Ó Senhor Jesus. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Ó Senhor Jesus. Capítulo 3, versículo 13. Ó Senhor Jesus. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus. Capítulo 4, versículo 6. Senhor Jesus. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Ó Senhor Jesus. Capítulo 5, versículo 8. Senhor Jesus. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Ó Senhor Jesus. Capítulo 6, versículos 10 e 21. Ó Senhor Jesus. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Ó Senhor Jesus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8. Ó Senhor Jesus. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Ó Senhor Jesus. Tito capítulo 1, versículos 1, 4 e 13. Ó Senhor Jesus. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Ó Senhor Jesus. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos. Agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. O primeiro item, a fé. Ó Senhor Jesus. Hoje falaremos sobre a fé,
o primeiro item dos 7 que mencionamos na terça-feira. A fé é o conteúdo da economia de Deus no Novo Testamento, isto é, a administração e o plano divinos para a humanidade. O Evangelho completo é algo objetivo e externo e está diretamente relacionada à pessoa e à obra de Deus, ó Senhor Jesus. Assim, sob o ângulo dos grandes fatos espirituais, a fé é composta por Deus, Cristo, o Espírito, a vida, não a vida humana, mas a divina, a igreja, o reino e a nova Jerusalém na eternidade. Essa é uma maneira de ver o magnífico plano de Deus, ó Senhor Jesus. Quanto ao que é concernente à obra redentora de Deus, podemos falar primeiramente sobre o que Cristo fez. Dessa forma, a fé contém a encarnação de Cristo, seu viver humano, seus sofrimentos, sua morte na cruz, seu sepultamento, sua ressurreição e sua ascensão, bem como o fato de ter voltado para nós como o Espírito que dá vida. Portanto, há diferentes maneiras de enxergarmos a fé, ó Senhor Jesus. Também podemos relacionar a fé à nossa plena salvação, envolvendo a redenção de Cristo, a propiciação realizada na cruz, o perdão dos nossos pecados, a regeneração, a reconciliação com Deus e a justificação. Essa foi a obra que Cristo realizou aqui na terra. Mas depois que Cristo ascendeu aos céus e retornou como o Espírito, sua obra continua. Após termos sido reconciliados, muito mais seremos salvos na vida de Deus. Isso ocorre na vida da igreja, onde experimentamos a progressão da justificação subjetiva, da santificação, da transformação, da conformação, chegando no final à glorificação. Tudo isso está dentro da fé e nos admiramos de ver como ela é vasta e grandiosa. Ó Senhor Jesus! Diversos versículos contidos nas duas epístolas a Timóteo e na destinada a Tito nos dão maior clareza sobre a fé. Em 1 Timóteo 1, 3 e 4, Paulo rogou a Timóteo admoestar a certas pessoas a fim de não ensinar coisas diferentes, nem se ocupar com fábulas e genealogias sem fim, coisas que só promovem discussões e não ajudam em nada a depositar a economia de Deus, a fé, em nossa fé subjetiva. O inimigo de Deus usa essas distrações para sequestrar aquele caminhãozinho que vimos ontem, impedindo que a palavra nos alcance. Ó Senhor Jesus! Já neste versículo, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Há duas menções da palavra fé. A primeira, mantendo fé e boa consciência, é a fé subjetiva. Já a segunda ocorrência, vieram a naufragar na fé, está relacionada à economia de Deus. Por não cuidarem de sua consciência e fé subjetiva, naufragaram quanto ao plano de Deus, a fé objetiva. Em outra ocorrência lemos, mestre dos gentios na fé e na verdade, em que aqui se refere à fé objetiva, como também neste outro versículo, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Atualmente, para muitos, inclusive entre os cristãos, a fé ainda é um mistério. Embora nos tenhamos familiarizado com esse mistério que diz respeito à economia de Deus, muitos não sabem qual é o conteúdo da fé. Então, precisamos conservar esse mistério da fé com a consciência limpa, que é o vaso adequado para contê-lo. Há outras ocorrências relacionadas à fé objetiva. Ó Senhor Jesus! O apóstolo Paulo ainda orienta seu jovem aprendiz Timóteo a se alimentar com as palavras da fé e a combater o bom combate da fé. Não é fácil colocar a fé em nós, pois o inimigo quer de todos os modos distrair-nos. A luta é grande e o perigo é real. Na época de Paulo, alguns acabaram se desviando da fé, negaram a fé e se tornaram réprobos quanto à fé. Paulo também lhe advertiu que nos últimos tempos, alguns apostatariam da fé. Ó Senhor Jesus! Necessitamos guardar a fé, cooperando com o Senhor para promover a fé que é de seus eleitos. Essa fé é nossa e nos foi dada pelo próprio Deus. Há uma frota de caminhões plenamente carregados da palavra rumo ao nosso encontro, para que a fé seja depositada em nós. Que bênção! Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Qual é o propósito de nos enchermos da fé?
Ó Senhor Jesus. O Alimento Diário mostrou hoje muitos aspectos da fé, para a gente conhecer, né, a pessoa de Deus, para que o nosso interior, né, seja cheio do próprio Deus. Ó Senhor Jesus. Então o que a gente pode resumir, né, de hoje é que a gente precisa se encher da fé, porque a gente precisa se encher daquilo que Deus é, né, para a gente poder realizar aquilo que Ele planejou. Senhor Jesus. A fé, né, tudo que Deus fez, a Bíblia, todas as histórias, tudo que está escrito aqui para nós, não é simplesmente histórias para a gente ficar repetindo, Senhor Jesus, mas são coisas para a gente compreender tudo aquilo que Deus é, tudo que Ele realizou, e Ele quer colocar isso dentro de nós, para que isso seja real, para que a gente possa enxergar a fé de vários ângulos. Ó Senhor Jesus, embora eu possa ter uma visão da fé, outro irmão ter outra visão, mas essas visões têm que se complementar. Mas o que o inimigo quer é falar coisas que não são a fé, mas que muitos querem tomar aquilo como fé por não compreender. E aí acabam se entrando em genealogias, em discussões. Isso são distrações, não promovem a verdadeira fé. Senhor Jesus, a fé fora de nós, que é a obra de Deus, é o próprio Deus, é o que Ele realizou, é a sua pessoa. Senhor Jesus, que a gente só vai compreender quando isso é depositado dentro de nós. Por isso a importância, ó Senhor Jesus, de ouvir a palavra de Deus, de receber esse caminhãozinho da palavra carregado de fé, carregado dos elementos divinos, porque isso vai se tornar a nossa realidade. Não é um assunto para discutir, mas é uma realidade para se viver. Ó Senhor Jesus, que realmente a gente possa buscar, né, a fé como algo real, como o Deus real, como a direção real para todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: há diferentes maneiras de enxergar a fé, pois ela é vasta e grandiosa. Ó Senhor Jesus. A fé inclui muitas coisas. Alguns podem ter enxergado uma parte, outros outra, mas isso não pode ser uma coisa que invalida a outra, mas uma coisa que serve para nos acrescentar. Se uma coisa está invalidando a outra, ou nós não compreendemos, Senhor Jesus, ou não é da fé que nós estamos falando. Nós precisamos sempre ser levados a Cristo, a ter experiências íntimas com Ele. É isso que a gente precisa. Não é para discutir, é para viver. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. A gente viu já durante a semana, né, que são 7 itens. Né, a gente vai ver os 3 primeiros, né, de hoje até domingo. Senhor Jesus. Ontem a gente já viu, né, que a fé, né, Senhor Jesus, ela é o conteúdo da verdade. Então Deus, Ele é a verdade, mas Ele se mostra para nós como fé. A fé não é um objeto. A fé não é realizar isso e aquilo, né? Embora Cristo possa ter dado muitos exemplos, né? Olha, se você tiver a fé, né, do tamanho de um grão de mostarda e falar para o monte, ó, passa daqui para lá, ele vai, Senhor Jesus. Mas Ele mostrou aqui, é difícil a gente ter um mínimo de fé. Algo tão pequenininho quanto um grão de mostarda, a menor de todas as sementes. Ó Senhor Jesus. Mostrando para nós que não ache que aquilo que você tem e às vezes aquilo que você realiza seja fé. Fé é conhecer o próprio Deus. Por isso que Ele mostrou para nós o que é a fé. A fé, a gente viu aqui, né, tem muitas coisas que são o conteúdo da fé. A fé ela é apresentada de várias maneiras, né, durante a Bíblia, mas a gente tem que perceber que a fé é Cristo. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Né? A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que você não vê. Né? A gente viu que é receber o ser de Deus, é a hipóstasis, né? O ser de Deus. A gente precisa receber esse ser. Por isso que, dentre todos os itens da fé, a gente está realmente separando ele nesses dois: a fé objetiva e a fé subjetiva. A fé objetiva, fora de nós, a pessoa de Deus, a obra de Deus, aquilo que Ele é, aquilo que Ele realizou, eu crendo ou não, essa fé, ela existe. Ó Senhor Jesus. Mas agora eu preciso receber essa fé, esses itens de Deus, na minha fé. É por isso que a gente tem que perceber que, às vezes, tem cristãos que estão agarrados em tantas coisas e aquilo ali não é um item da fé. Aquilo ali não levou ele diante de Cristo. Por isso que hoje, muitos cristãos, a fé ainda é um mistério. A fé ainda é algo que as pessoas ligam apenas a coisas sobrenaturais. Senhor Jesus. Não, fé é trazer a realidade de Deus para a nossa realidade. Hoje muitos cristãos, quando você fala, olha, a gente já está vivendo o tempo de Apocalipse. O mundo vai acabar. Senhor Jesus. Não, Apocalipse é revelação. É Deus mostrando que Ele está concluindo o seu plano. Deus criou o homem com um propósito.
Ele foi atrás desse homem, ele não desistiu. E a gente vê toda a Bíblia, Deus fazendo isso, vindo atrás do homem. Para quê? Para que ele possa fazer a vontade de Deus. E Deus estabeleceu um princípio. É Deus e o homem juntos. A pessoa de Cristo deixa isso muito claro para nós. Por isso ontem a gente viu aqui, quando Cristo veio, ele tornou Deus real. Deus, ele era abstrato. Senhor, quando se falava de Deus, não era aquele Deus que estava lá longe. Mas em Cristo nós vemos o Senhor. E hoje, através da igreja, a igreja é a expressão de Cristo, é o corpo de Cristo. Mas hoje muitos cristãos estão distraídos com tantas coisas, o inimigo conseguiu desvirtuar, conseguiu tirar das pessoas o que realmente é a igreja. Senhor Jesus. Por isso muitos acham que apenas a igreja é um lugar para se reunir, um lugar para se falar de Deus. O próprio Cristo falou, olha, a minha obra é essa, que creiam naquele que me enviou. Ó Senhor Jesus. Mas o que é crer em Deus? É receber aquilo que Ele está enviando. O que Ele enviou? Ele enviou Cristo. Deus nos enviou Cristo. Nós precisamos receber esse Cristo, não como uma visita, mas para morar comigo, morar na minha casa. Na minha casa não é a casa física, a casa somos nós, Senhor Jesus. E esse Senhor precisa estar comigo todo o tempo. Eu preciso ter uma vivência, uma convivência, uma experiência com esse Cristo. Ó Senhor Jesus. E aí que entra a igreja. Só que muitos pegam essa questão de que, olha, Cristo falou que é para crer em Deus, então nós vamos falar de coisas que Deus fez, vamos falar daquilo que Deus realizou, vamos falar que Deus é milagroso, Deus é bom. Senhor Jesus, nem sempre falar de Deus traz para nós a pessoa de Deus. Não é esse falar a que Cristo se referiu, e não é a respeito desse tipo de fé que a Bíblia fala, mas é realmente receber o próprio Deus. Muitos acham que apenas a gente tem que falar, olha, a gente vai honrar Cristo falando daquilo que Ele fez, aquilo que Ele realizou. Cristo fez isso há 2000 anos atrás e tal, e acabou. E o problema é que para por aí. Você para num Cristo que viveu há 2000 anos atrás. Você conta a história sobre esse Cristo. Como alguns podem contar a história sobre os espartanos ou sobre os egípcios. E aí as pessoas acabam colocando Deus e as outras histórias no mesmo patamar. São apenas histórias. E não, Senhor Jesus. O Senhor, Ele veio para ser a nossa realidade. Por isso que a gente crê naquele que enviou Cristo, Senhor Jesus, e crê no seu enviado, que é o próprio Cristo. Não é só contar histórias. Não é só dizer, olha, precisamos manter a memória de Cristo viva, porque há 2000 anos Ele fez isso, fez aquilo. Não, a obra de Cristo não parou lá. Por isso que uma vez já reconciliados, somos salvos pela sua vida, pela vida de Deus em nós. O Senhor, Ele quer colocar os seus elementos divinos em nós. Não é de contar histórias, Senhor Jesus. Não é para manter esse Cristo vivo, né, através de contar coisas que Ele fez. Não é para trazer memórias, mas é realmente viver esse Cristo. A gente vê no livro de Jeremias, que ele fala que a gente precisa trazer a lembrança aquilo que pode nos dar esperança. Senhor Jesus. E no próprio Novo Testamento fala que esperança que você vê não é esperança. Senhor Jesus, esperança é algo que você espera. Então a gente está esperando aonde? Em Cristo. Mas o quê? Coisa dessa terra? Coisa que eu vou pegar? Senhor Jesus, não. Por isso que mostrou para nós que nós somos descendentes de Abraão. Abraão começou pela fé. Qual foi a fé de Abraão? Ele obedeceu a Deus e caminhou junto com Deus. Ele saiu de um lugar para ir para uma terra que Deus falou para ele que existia, mas é que ele nunca tinha visto. Senhor Jesus, ele não tinha um mapa, ele tinha que, todos os dias, Deus tinha que direcioná-lo. Senhor Jesus, por isso que Abraão teve uma vida de tenda e altar, e invocar o nome do Senhor. Ele armava a sua tenda, mesmo depois chegando na terra da promessa, não construiu uma casa, ele continuou vivendo de tenda, porque ele queria continuar sendo direcionado por Deus. Por isso que tudo se inicia pela fé. Os da fé é que são filhos de Abraão. Senhor Jesus. Então fé não é simplesmente falar, olha, existe um Deus, há 2000 anos atrás existia um Cristo que veio e fez, olha, poxa, ele merece ser lembrado, olha quanta coisa ele fez, olha o sacrifício. Ó Senhor Jesus, não ter fé é andar com Deus. É dizer, olha, aquele Cristo de 2000 anos, ele é real. Porque hoje eu tenho intimidade com Ele. Eu falo com Ele. Ele me mostra as coisas na palavra dEle. E quando Ele fala comigo a respeito da palavra, é como se eu estivesse lá, vendo.
Senhor Jesus, o nosso espírito não é limitado. Deus, ele é ilimitado, ele não é barrado pelo tempo e pelo espaço. Então hoje a gente pode ver tudo que está retratado na Bíblia, recebendo uma revelação, uma visão, vendo as coisas que de fato aconteceram. E isso serve para nós, para nos alimentar com os elementos de Deus. E também a gente pode ver quantas coisas futuras. Mas não é para adivinhar o futuro, não. É para ver que Deus realizou sua obra, Senhor Jesus. E há um reino, e há uma nova Jerusalém. E tudo isso é real para nós. É viver diante de Deus. É reinar com Cristo. É receber o reinado de Cristo hoje. Por isso falou para nós tantos elementos da fé. Fatos espirituais, né, que compõem a fé. Né? A fé é a pessoa, é a obra de Deus. Porque Deus, ele realiza as coisas se dando, se colocando. Ele não fica lá de longe apontando, não. Deus mesmo vem e realiza as coisas. Ó Senhor Jesus. Ele está mostrando para nós. O Novo Testamento está mostrando a fé como conteúdo da administração, da economia de Deus, da administração do plano divino para nós. Esse é o Evangelho. Senhor Jesus. E essa fé, ela se relaciona à pessoa de Deus, à obra de Deus. O que Deus planejou, Ele deu para nós a lei mostrando o seu caráter, o que Ele é. Deus é real. E o que Ele realizou para nós, Senhor Jesus. Não só quando Ele veio realizando todas as coisas, não só quando mandou Cristo, mas também depois da sua ressurreição, gerando a igreja. E hoje Ele continua trabalhando em nós. A obra de Deus continua e ela é contínua. Nós precisamos desse trabalho de Deus a todo tempo. Por isso Ele mostrando para nós que a fé é composta de muitas coisas. Né? Na fé nós vamos encontrar Deus, Cristo, o Espírito, a vida eterna, a vida divina, a igreja, o reino e a nova Jerusalém na eternidade. A gente só compreende esses itens recebendo aquilo que Deus é, compreendendo. Não é estudando, tomando na mente, mas é realmente entendendo no Espírito, recebendo uma revelação divina. A fé, ela não é algo tão simples, ela é composta de muitas coisas. Senhor Jesus, Ele mostrou quanto à obra redentora de Cristo. Senhor Jesus, a gente vê a encarnação de Cristo, o viver humano, os sofrimentos, a morte na cruz, o sepultamento, a ressurreição, a ascensão. E também, depois dessa ascensão, Ele se tornou o Espírito que dá vida. Senhor Jesus, e hoje Ele vive em nós. Né? E dentro da fé nós também vemos toda a questão da salvação, né? Na redenção de Cristo, tudo aquilo que Ele nos redimiu, tudo aquilo que Ele nos proporcionou, né? Na cruz, perdoou nossos pecados, nos regenerou, nos deu uma nova vida, nos reconciliou com Deus e nos justificou. Cristo, Ele é a nossa justiça. Se tirar Cristo, Senhor, Deus olha para nós e nos reprova. Ele olha para nós e vê Cristo. Nós estamos justificados, embora ainda tenhamos muitos erros, muitas coisas. Mas Deus, Ele quer olhar para nós e ver Cristo. Né? Mas não acabou, né, aquilo que Cristo fez há 2000 anos atrás. A história de Cristo ainda continua. Mas agora no seu ministério celestial, né, guiando os crentes, guiando os irmãos. Né, depois que Ele ascendeu aos céus e voltou como Espírito que dá vida. Hoje Ele está nos salvando através da sua vida. E hoje a gente vai viver isso na vida da igreja. Sendo o corpo de Cristo, vivendo, experimentando, né, a progressão da nossa justificação subjetiva. Deus, Ele nos justificou através de Cristo. Mas essa justiça se torna a minha justiça dia a dia, à medida que eu vou cumprindo aquilo que Ele deseja. Por isso que é uma justiça subjetiva. Também existe uma santificação. Deus é santo, mas Ele também nos santifica, nos dando os seus elementos santos a cada dia. Ele também nos transforma, nos conforma, nos dá a forma de Cristo e até chegar ao final a glorificação. Não é só aquela glorificação que vai acontecer no dia que o Senhor voltar, mas hoje Ele já está nos dando a sua glória. A gente já viu tudo isso no alimento diário anterior. Né? O Senhor nos chamou para a sua glória, ó Senhor Jesus, para o seu reino e glória. Isso é o glorioso. A gente precisa realmente ver como que é vasto, como que é grandioso, ó Senhor Jesus. E é isso que Deus quer fazer. Ele quer depositar a fé, que é Ele mesmo, o seu plano, a sua administração, o seu jeito, a sua pessoa, a sua obra, dentro da nossa fé, dentro de nós. E como que é isso? Ou seja, eu tendo experiência para ir realizando aquilo que Deus deseja. Muitos cristãos acham que hoje, não, eu já estou na igreja, e aqui na igreja eu tenho que ouvir falar, manter essa memória viva do que aconteceu 2000 anos atrás. Eu preciso ficar lembrando das coisas. Não é isso. A igreja é para eu ter experiências com o próprio Deus. Ó Senhor Jesus. No Velho Testamento,
quando andava no tabernáculo, vinha, né, uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem, né? Quando ela subia, Senhor Jesus, era para levantar acampamento e seguir, mas quando ela parava, tinha que montar o tabernáculo e ela descia. Então eles viam essa manifestação de Deus ali, hora de andar, hora de parar. Hoje acontece a mesma forma, mas ela é no nosso espírito. O Senhor está fazendo isso e a gente está tendo contato, comunhão, intimidade com o próprio Deus. Ó Senhor Jesus, então a gente tem que ver, né, tem que viver isso no nosso dia a dia. Perceber quando Deus para, quando Deus anda, quando Deus quer nos mostrar algo, quando Deus quer nos levar a realizar algo. Por isso que a fé que está dentro de nós tem que ser a mesma fé que está fora de nós. Senhor Jesus. Por isso que hoje há tanta discussão, porque tem muitas coisas diferentes e alguns querem ficar determinando o que é o que não é. Ó Senhor Jesus, não, a gente precisa ter contato com o Senhor. É como aquele exemplo, né, da um curso para você identificar notas falsas. O que ela vê sempre? Ela vai manuseando a nota verdadeira. Não, mas você não vai me ensinar a falsa. Olha, existem muitas maneiras de falsificar, mas você tem que conhecer o verdadeiro. Se você conhecer o verdadeiro, o que não é verdadeiro é falso. Por isso está mostrando para nós que a gente precisa aprender a identificar a fé. Ao receber a fé, receber o elemento de Deus, todas as outras coisas ficam claras para nós. E ao receber a luz de Deus, a gente precisa realmente ficar atento. Senhor Jesus, conta tudo isso que Ele está nos mostrando. Por isso que Ele mostrou aqui muitas distrações, né? Aí falou de pessoas que rejeitaram, naufragaram, Senhor Jesus, não cuidaram, ó Senhor Jesus, não alimentaram, né? Tudo isso pode acontecer com a sua fé, né? Então Ele mostrou que existe a nossa fé interior, né? Senhor Jesus, Ele fala mantendo a fé e boa consciência, né? Mantendo a nossa fé com uma consciência boa, pura, limpa, né? Como Ele mostrou que é o recipiente adequado para conter a fé. Senhor Jesus, você está limpo diante de Deus, não sujo com as coisas malignas, as coisas do mundo, os conceitos próprios, e como eu sempre falo aqui, nos conceitos de Deus que o próprio mundo quer dar. O mundo ele quer te dar um conceito para você não aceitar quando vier o Deus verdadeiro. Mas a gente tem que aprender através do Espírito, identificar o verdadeiro Deus. Ele é vivo e verdadeiro. Eu tive contato com Deus 10 anos atrás, 15 anos atrás, mas também tive hoje. Tive há 5 anos atrás, estou tendo agora, vou ter daqui a pouco. É isso, é uma vivência. Ó Senhor Jesus, é estar junto. Mas como mostrou, alguns por não cuidar da fé, vieram a naufragar no plano de Deus. Não cuidaram da sua fé interior, não alimentaram essa fé interior com aquilo que vem de Cristo, que já naquela época já tinha as distrações, as ideologias, muitas outras coisas. A gente já viu, né, no alimento diário anterior, né, ideologias, Senhor Jesus, muitas coisas ali, muitas filosofias, e aí ficaram olhando, discutindo essas coisas, comparando uma coisa com a outra, como falei no início, né, comparando as histórias a respeito de Cristo para manter a memória, e uma história a respeito de um povo disso, de uma civilização, não é a mesma coisa. Ó Senhor Jesus, tem que estar claro quanto a isso. Então, por não cuidar da fé interior, com uma boa consciência, não é só ter consciência, mas uma boa consciência, uma consciência limpa, sempre pronto para ir diante de Deus, não ter medo de apresentar nada diante de Deus. A Bíblia fala que alguns amam mais as suas próprias obras do que a vontade de Deus. E aí, quando vem a luz, eles se afastam da luz, porque as obras são mais. E ele ama tanto a sua obra que ele não quer chegar para a luz para a sua obra não ser desfeita. Mas hoje, nós, tudo aquilo que a gente faz, que a gente vive, eu não posso ter medo de chegar a Deus, de pegar isso e levar diante de Deus. Se Ele reprovar, amém. É a melhor hora para começar tudo de novo. Porque nós estamos nesse processo de transformação. Então a gente tem sempre que chegar à luz, pegar a nossa fé, nossa consciência, levar diante de Deus para Ele purificar, para sempre estar claro de que é Deus falando, de que é Deus conduzindo, de que é a vontade de Deus, ó Senhor Jesus, que é a direção dEle. A consciência vai se mantendo boa. Se não fizer isso, vai naufragar na fé. Aí essa fé já é a fé fora de nós, que é o quê? É o plano de Deus. É a pessoa de Deus. Você, por não receber a palavra de Deus no lugar correto, da maneira correta, você foi reprovado porque deixou de ser compatível o que está dentro com o que está fora. Ó Senhor Jesus. É isso que a gente tem que perceber. É como você comprar um carro novo, um carro maravilhoso, mas ele foi feito para andar na gasolina e você quer encher o tanque com água. Ó Senhor Jesus. É incompatível.
o que está dentro e o que faz mover o carro. A gente sabe, o que vai fazer o carro mover é o combustível. Pode ser a diesel, pode ser álcool, pode ser gasolina, pode ser gás. Agora, água não vai mover, Senhor Jesus. Então, o que está dentro do tanque é incompatível com aquilo que faz com que todo o carro seja útil e se mova. Então é isso que a gente tem que perceber, Senhor Jesus. A nossa fé é que vai mover toda a nossa vida em direção ao plano de Deus. Então o que está fora de nós precisa entrar em nós, tem que ser a mesma coisa, o mesmo material. Por isso que o Senhor ele mostra para nós que nós estamos no corpo de Cristo, para receber o mesmo sangue. Ele se compara a uma videira. Nós recebemos a mesma seiva, Senhor Jesus, para produzir frutos. É algo orgânico. E também é um edifício, né? Tudo bem encaixado, bem montado, com seu peso, Senhor Jesus, com uma estrutura, uma coluna, uma base para firmar todas as coisas. Ó Senhor Jesus, isso está mostrando para nós, né? Para nós, a fé é algo comum. Nós já entendemos qual é o conteúdo da fé, mas para a grande maioria ainda é um mistério. Porque discutem um monte de coisas e não conseguem chegar à conclusão de nada. Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente perceber quem é Deus. Para isso eu preciso ter uma consciência limpa, a minha consciência poder conter a fé, fazer essa ligação entre o que está no espírito, o que está na alma, para o nosso entendimento. Por isso que Deus ele tem esse desejo de que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Né? Ontem a gente viu a fé, né, como conteúdo, a verdade, né, Senhor Jesus. A fé contém a verdade é o conteúdo da fé, Senhor Jesus. E hoje a gente está vendo apenas a fé, amanhã a gente vai ver sobre a verdade. Mas uma coisa está ligada à outra. Uma é a expressão, outra é o conteúdo, Senhor Jesus. Mas tudo isso é Deus, em todos os seus aspectos. Ó Senhor Jesus, é isso que a gente precisa. Receber Deus. Por isso que ele mostrou, olha, não é fácil colocar a fé dentro de nós. Tem muitas distrações, né? É como o nenenzinho ali, né? Você está ali com a colher de comida para botar na boca, mas o nenenzinho ele ouve um barulho, aí ele vira, né? Aí a colher acerta na bochecha, não consegue entrar na boca, aí ele quer botar a mão. Ó Senhor, ele não sabe, né, a maneira correta de se alimentar. E é isso que acontece conosco. O inimigo vai nos distraindo com um monte de coisa e a fé não consegue entrar. A gente não consegue se alimentar com as palavras da fé. Senhor Jesus, começa a ver um monte de coisa. Por isso ele mostrou, olha, a luta é grande e é um perigo real, né, da gente se desviar da fé, negar a fé, ou ser reprovado quanto ao conteúdo da fé. Você olha e fala, eu estou cheio de fé. Aí Deus olha e fala assim, não tem fé aí dentro não. Porque fé não é só acreditar em coisas, fé é receber o próprio Deus. Deus olha e fala, não tem Cristo aí dentro. Não tem aquilo que eu dispensei, não tem meu plano aí, não tem meu desejo. Muitos cristãos ficam aí, não, o importante é crer em Deus. Senhor Jesus, não, Deus ele tem um propósito. Deus ele tem uma direção, uma linha. E nós precisamos compreender isso e viver isso. Por isso que precisa ser alimentado, guardar a fé, promover a fé. A fé é dos eleitos. Deus deu isso para nós. Ele nos elegeu. A fé, ela é nossa. E o próprio Deus nos deu. Deu para os seus eleitos, aquele que Ele escolheu. Ó Senhor Jesus, Ele é nossa. Ele nos deu. A gente não pode negar a fé. Não pode rejeitar aquilo que Deus planejou. Ó Senhor Jesus, senão a gente vai ser reprovado quanto ao seu plano. Ele planejou algo, mas eu quero fazer do meu jeito. Ó Senhor Jesus, a gente já viu isso aqui, os irmãos já falaram na palavra profética. Você pode, Deus te mostrar algo, e você falar, não, Deus me mostrou isso aqui, mas eu tenho algo que é muito melhor. Senhor Jesus, mas não é o que Deus planejou. Né? Talvez, ali, olha, vamos fazer a arca. Né? Noé ali tinha uma medida. Talvez fazer, não, a minha habilidade, eu vou fazer uma arca muito melhor, muito mais bonita. Fazer com 3 pavimentos, não, fazer com 6. Fazer mais alta, mais larga. Podia ficar muito melhor, mais espaçosa, mais bonita. Mas não foi o que Deus planejou. E pronto. E é isso que a gente tem que perceber. Senhor Jesus, eu preciso ser aprovado quanto à fé. Não posso ser reprovado quanto à fé. Né? A minha fé tem que ser igual àquilo que Deus dispensou. Deus dispensou isso e eu tenho que receber isso. Não pode ser como naquela brincadeira do telefone sem fio, né? Um fala uma coisa, passa para o outro, quando chega no final, é algo totalmente diferente.
E é isso que o inimigo quer. Ele distrai um cristão aqui, distrai ali, pega uma doutrina, bota ensinamento, inclui uma heresia, põe uma ideologia, um politicamente correto, um outro negócio aqui, um outro coisa que o outro quer ouvir. Aí Deus começou com uma coisa, chega aqui é outra. Ó Senhor Jesus. Não, o que Deus falou é o que tem que estar dentro de nós. A fé que é Deus tem que ser a nossa fé, a minha experiência com Deus. Deus ele faz algo e eu experimento exatamente isso que Deus fez. Eu não posso aqui ver uma coisa e lá ver outra. Deus ele não pode chegar aqui com um camelo e eu chegar lá no final, Senhor Jesus, com um passarinho. Ó Senhor Jesus, se Deus começou aqui com um camelo, eu tenho que ter um camelo aqui. Ó Senhor Jesus, aquilo que Deus está fazendo tem que ser aquilo que está sendo realizado dentro de nós. É isso que a gente precisa compreender. É isso que a gente precisa receber Deus como verdade, como realidade. O que Deus está fazendo é real. As outras coisas são distrações, são maquiagem, embalagem. Isso não vai nos levar a lugar algum. É isso que Deus está preocupado em colocar dentro de nós. Por isso está mostrando que a igreja ela é a coluna e a base. Senhor Jesus. Tem um conteúdo, tem uma expressão. Não dá para ser diferente. Tem que ser bem firmado, bem fundamentado e tem que expressar algo. É isso que o Senhor está mostrando para nós. Não é para cada um fazer as suas coisas, mas para todos serem aprovados quanto à fé, quanto àquilo que Deus deseja. Embora a gente possa ter visões diferentes, uma tem que complementar a outra. Todas precisam apontar para Cristo. O que sair disso vem do maligno. O que sair disso só vai promover discussão sem fim, só vai ocupar a cabeça, o falar, o viver, e não vai produzir aquilo que Deus deseja. Nós estamos aqui para produzir o que Deus deseja, em primeiro lugar, na nossa vida. Como falou para Timóteo e para Tito. Primeiro, se alimenta da fé. Leva, exorta, né? Apresenta-se para os irmãos. Aí você vai, cuida de você mesmo, cuida dos ensinamentos. Aí você vai salvar tanto a você mesmo, quanto os seus ouvintes. É isso que o Senhor quer. Que a gente ande junto, vivendo junto. E a gente tem um exemplo de viver, para que o outro possa viver também a mesma coisa. Porque é tudo vindo de Deus. É a mesma coisa que está fora e o mesmo que está dentro. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.